boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Yukias, do canal Yukias Magal. Eu vou deixar um vídeo rápido para vocês entenderem, né, o que é essa geopolítica, como que ela é. Hoje, tá, a Chevron, a empresa petrolífera dos Estados Unidos, confirmou uma licença do governo para importação de petróleo bruto da Venezuela. E olha só, no sábado, dia 26, a Chevron confirmou a Sputnik que recebeu autorização do governo dos Estados Unidos para extrair petróleo na Venezuela, acrescentando que a empresa está determinada a manter uma presença construtiva no país latino-americano. Os Estados Unidos consideram uma nova licença após o governo venezuelano, liderado pelo presidente Nicolás Maduro, e a oposição retomarem as negociações na Cidade do México. Eu postei para vocês lá no grupo do Telegram, tá? Quem tá lá viu, que lá na Noruega, né, mediado pela Noruega, a oposição, liderada por Juan Guaidó, e o governo venezuelano de Maduro já assinaram uma segunda carta, né, um segundo documento onde eles fazem alguns acordos, entre eles acordos para manter a paz, e isso era o que o governo americano impôs para aliviar as sanções contra a Venezuela, para que o povo venezuelano voltasse a ter a vida, pelo menos melhorar a vida dos venezuelanos, né? E com isso, a empresa de petróleo americana Chevron vai agora começar a explorar e vender o petróleo venezuelano no mundo, porque os Estados Unidos precisam aliviar essa situação no mundo. Isso é sinal de que até as elites do mundo estão sofrendo, porque quando é só o povo sofrendo, tá tudo bem para eles, mas quando começa a atingir a elite nesse conflito entre eles, aí eles precisam dar uma recuada, né? Olha só. E até aí tudo bem, incluindo um acordo sobre a continuação do diálogo focado nas eleições locais de 2024. A Chevron confirma o recebimento da licença geral número 41, publicada pelo Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros, a OFAC, e que autoriza a produção e a retirada de petróleo ou produtos petrolíferos produzidos pelas joint ventures da Chevron e para realizar a manutenção, reparo ou manutenção relacionada à JVS da Chevron, disse um porta-voz da empresa ao enviado aí da Sputnik. A nova licença, segundo o porta-voz, significa que a Chevron pode agora comercializar petróleo venezuelano que está sendo produzido a partir dos ativos de joint ventures da empresa. Ou seja, o petróleo venezuelano vai voltar a circular no mundo, né? E isso depois que a OPEP, né, a Arábia Saudita, não obedeceu, não aceitou o pedido de Joe Biden para aumentar a produção e ainda reduziu em 2 milhões de barris por dia. Então, o petróleo está caro, a inflação na Europa e nos Estados Unidos aumentou muito e o povo está achando ruim, está reclamando. Tanto é que nas eleições agora, as midterms nos Estados Unidos, a Câmara, né, dos Representantes nos Estados Unidos, os democratas perdeu o controle, agora ela está na mão dos republicanos. E para ele, né, agora os Estados Unidos precisa, para as eleições que virão em 2024, vão tentar aliviar as coisas, principalmente a inflação. E então eles vão começar a comprar o petróleo bruto da Venezuela, explorar lá com a sua empresa Chevron, conseguiu isso do governo de Nicolás Maduro, e vai comercializar petróleo para o mundo agora da Venezuela, né? Para você ver que era um governo hostil, né, que os Estados Unidos odiava, e reconheceu a oposição como o verdadeiro governo da Venezuela, mas agora, em tempos de crise e inflação, o governo está tendo de voltar atrás e aliviar as sanções de um governo tirânico como o da Venezuela e ainda comprar petróleo deles, pagar para eles exportar petróleo deles para o mundo. Isso não vai melhorar muito a vida dos venezuelanos, mas sem sombra de dúvidas é mais recursos para o governo de Nicolás Maduro. Vai manter ele no poder. No início do dia, um alto funcionário do governo americano disse que o Tesouro emitiu uma licença geral por tempo limitado, autorizando a Chevron a retomar as operações de extração de recursos naturais na Venezuela, que entrarão em vigor por 6 meses. O funcionário salientou que, sob a licença, a empresa petrolífera estatal venezuelana PDVSA não receberá lucro com a venda de petróleo, porque os lucros obtidos irão para o pagamento da dívida à Chevron. Ou seja, tem dívida com a empresa, né? Vai pagar as dívidas que o governo tem. São muitas, já que eles foram sancionados e proibidos de comercializar no mercado internacional.
Além disso, o funcionário dos Estados Unidos sublinhou que as sanções e restrições impostas pelos Estados Unidos à Venezuela continuam em vigor e que essa decisão não deve ser interpretada como um ambiente permissivo em relação às sanções. No entanto, os americanos afirmam que consideram ajustar as sanções contra a Venezuela, o que exigirá que o governo venezuelano tome medidas concretas em determinados assuntos. Eles vão fazer a vista grossa, né? Ele pode massacrar a oposição lá e agora o que importa é a economia americana, a economia da elite, né, globalista do Ocidente, que precisa aliviar a economia porque está tendo revoltas, né? O povo não está aguentando mais isso e isso vai descambar para uma rebelião muito grande. Olha só, Estados Unidos de olho no petróleo venezuelano. Recentemente, os Estados Unidos passaram a olhar para a Venezuela como uma fonte adicional de petróleo bruto em meio à crise energética global, impulsionada pelas sanções contra a Rússia. Mas não tem intenção de um levantamento geral das sanções, disseram fontes a Sputnik no início do mês. O governo do presidente norte-americano Joe Biden está procurando opções para ajudar a baixar os preços da gasolina para os consumidores dos Estados Unidos depois que a OPEP+, decidiu reduzir a produção. Biden também enfrenta um quadro de desaceleração da economia e de queda na oferta estratégica de reservas de petróleo, reduzida de forma recorde nos Estados Unidos na tentativa de controlar os preços dos combustíveis. Sim, a reserva estratégica dos Estados Unidos foi boa, acho que mais da metade já foi usada para tentar conter a inflação e a desaceleração econômica no país. E quando isso acontece, né, significa que é insegurança, né, que se a reserva diminuir ou não tiver reserva, em caso de uma crise em que o país não possa mais comprar de fora, significa que o petróleo vai ficar ainda mais caro lá dentro, né? É uma segurança, é uma garantia num curto prazo para manter o país funcionando. E nesse caso, agora ter que se render a um regime que aparentemente era oposto, né? Mostra que a geopolítica não é tão simples quanto parece. O petróleo da Rússia saiu do mercado com as sanções impostas pelo Ocidente, então nós vemos um aumento nos preços. Os Estados Unidos, então, pede para a Arábia Saudita, né, e ao OPEP aumentar a produção para que nisso, a ideia deles era ferir só a Rússia, mas não. O Ocidente está sofrendo muito com esse conflito na Ucrânia, mais até do que a própria Rússia, e agora tem que correr para conter as revoluções que vão acontecer aqui, porque os preços continuarão a subir e a oferta, né, a oferta cada vez mais cara porque a demanda permanece. Porque não adianta você... O que está acontecendo hoje é muito estranho, mas porque tem muito emprego, mas a produção não acompanha. Né? A produção, ela... E você tem uma questão na China acontecendo, que é a questão do... que eles estão contendo a doença lá ainda, e com isso estão parando as fábricas lá de produzir. Se lá não produz, não chega insumo para as fábricas aqui no Ocidente, e trava a economia. E aumenta mais e mais os preços, aumenta os preços do petróleo, das embarcações, etc. e tal. Então, fica aí para vocês verem o que devemos esperar para os próximos dias. Tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.